Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em Jeremias capítulo 35. E a história já começa, assim, de um jeito bem diferente, né? Começa mesmo. É uma ordem divina para Jeremias, em pleno reinado de Jeoaquim, um período bem conturbado. E qual era a ordem? Deus manda ele ir atrás da família dos Recabitas. E olha só, oferecer vinho para eles, dentro do templo. No templo? Que situação, hein? Meio fora do comum. Totalmente. Mas Jeremias vai lá, né? Ele obedece, encontra o Jazanias, que era um líder deles na época, e toda a família. E leva todo mundo para dentro do templo. Exato, para uma sala lá dentro. Aí ele põe taças, jarras de vinho na frente deles e fala: olha, bebam vinho. Imagina a cena. E a resposta deles foi na hora. Na hora. E bem firme. Não bebemos vinho. Assim, direto. Ah, e eles explicaram por quê, claro. Claro, não era uma coisa do momento, sabe? Era um mandamento antigo. Do antepassado deles, Jonadab, filho de Recabe. Jonadab. E quem eram esses recabitas exatamente? Tinham uma identidade própria? Tinham sim. Eram um clã, provavelmente ligados aos queneus, conhecidos por um estilo de vida mais nômade e, pelo visto, uma lealdade muito forte às suas tradições. Entendi. E que tradição era essa do vinho? O que mais o Jonadab tinha pedido? Olha, era um pacote de regras bem rigoroso. Primeiro, isso do vinho. Nem eles, nem os filhos dos filhos, ninguém podia beber. Nunca. Nunca. Nossa. E não parava aí. Nada de construir casa, nada de plantar lavoura, nem ter vinha, nem mesmo possuir terra. A ordem era viver sempre em tendas. Viver em tendas. Tipo, nômades mesmo. Mas por quê? É, tipo isso. Era uma forma de vida para eles. Talvez para se diferenciarem, sabe? Rejeitar o estilo de vida mais sedentário, agrícola, que às vezes estava ligado à idolatria na região. Era um jeito de manter a identidade e, segundo Jonadab, para terem vida longa na terra por onde passassem. Quer dizer, e eles levaram isso a sério por todo esse tempo? Gerações vivendo em tendas, sem plantar nada, sem vinho. Poxa vida, que fidelidade, né? Uma fidelidade impressionante mesmo. Eles confirmam para Jeremias: olha, a gente obedeceu em tudo. Eles, as esposas, os filhos, as filhas. Todo mundo na linha. Mas eles estavam em Jerusalém naquele momento, certo? Não nas tendas. Exato, e eles explicam isso também. Foi por causa da invasão. Os exércitos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e os aliados arameus estavam chegando. Aí, para se protegerem, eles tiveram que buscar refúgio dentro da cidade. Ah, entendi. Foi uma situação forçada, então. Mas mantiveram o princípio. Isso, deixaram claro que a mudança foi pela ameaça, mas a obediência a Jonadab continuava firme e forte. E é justamente aí que Deus entra com a lição, né? Usando esse exemplo todo. Precisamente aí, o Senhor fala para Jeremias: pega essa obediência dos recabitas e mostra para o povo de Judá, para Jerusalém. O contraste é brutal, é intencional. Como assim? Pensa bem, os recabitas obedeciam séculos a um mandamento de um ancestral, um ser humano. Enquanto o povo de Judá, Pois é, o povo de Judá e Jerusalém ignorava, assim, direto as palavras do próprio Deus. Avisos e mais avisos vindos pelos profetas, sabe? E nada. Deus devia estar frustrado. Muito. Ele lamenta por Jeremias, com palavras fortes. Olha só, Jonadab mandou os filhos não beberem vinho, e eles obedeceram direitinho. Mas para vocês eu falei de novo e nada de me ouvirem. Os profetas insistindo para largarem os maus caminhos, a idolatria, mas era como falar com as paredes. Uma teimosia que, imagino, não ia acabar bem. Tinha consequência, né? Consequências severas. Deus anuncia ali mesmo. Por causa dessa surdez toda, ele traria sobre Judá e Jerusalém todas as desgraças que já tinha avisado. A lógica é clara. Eu falei, mas não escutaram. Chamei, mas não responderam. A desobediência tinha um preço. E o preço era o juízo. Pesado. Mas e os recabitas? Eles serviram de exemplo e depois? Qual o destino deles na história?
Aí vem a outra face da moeda, um contraste total com o julgamento de Judá. Deus faz uma promessa específica para eles, ali por Jeremias, justamente por terem honrado e seguido as ordens do pai Jonadab com tanta consistência. Eles recebem uma bênção, então? Sim, uma promessa muito forte, muito significativa. Nunca vai faltar um descendente de Jonadab, filho de Recabe, que me sirva. Que promessa? É uma garantia de futuro, de linhagem e, mais ainda, de um lugar contínuo no serviço a Deus. Quer dizer, a fidelidade deles a um pacto humano, ancestral, foi recompensada com uma benção divina que perdura, um legado garantido pela obediência. Que história marcante essa de Jeremias 35. Deixa a gente com essa imagem, né? De um lado, essa família nômade, firme no juramento antigo. Do outro, uma nação inteira ignorando Deus. E os resultados? Opostos. Promessa para uns, desastre anunciado para outros. Exatamente. E isso lança uma pergunta interessante para a gente pensar, né? O que essa narrativa tão viva sugere sobre o peso real da obediência e da memória, dos compromissos que a gente assume, sejam com pessoas, como o ancestral ou com o próprio divino? Faz pensar mesmo. Talvez a questão seja sobre como a consistência ou a falta dela, né, não só define o agora, mas vai moldando o legado que fica para o futuro. Fica aí a reflexão sobre as escolhas e as ondas que elas criam ao longo do tempo.